aí, gente, está começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, a escritora Aline Bey. Eu tô aqui com o livro dela, O Peso do Pássaro Morto, e ela fez uma dedicatória para mim em 2018, falando assim, ó, Bernardo, que este pássaro converse com o teu silêncio. Aline, primeiro, obrigado por você aceitar o convite de vir aqui. E o que está conversando com o teu pássaro, Aline? Qual o silêncio? Ai, Bernardo, bom, o pássaro. Primeiro, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos os ouvintes do futuro. O bom de podcast, acho que é isso, né? A gente pode ouvir a qualquer momento, isso é muito legal. Agradeço o convite dessa conversa. E O Pássaro, ele é meu primeiro livro, né? Ele foi publicado em 2017. É um livro que já tem bastante tempo e agora ele foi reeditado pela Companhia das Letras esse ano. E eu tenho depois dele mais dois trabalhos, A Pequena Coreografia do Adeus, que é um livro de 2021, e agora esse ano que eu lancei Uma Delicada Coleção de Ausências, meu novo romance. E, de certa forma, eles fecham, né, uma trilogia que eu tenho chamado de Involuntária, e eu acho que o silêncio tem um eco profundo nos três livros. Seja o silêncio como matéria viva de uma obra, como um elemento fundamental da narrativa, o silenciamento, o que se cala, os cortes de cada cena, mas o silêncio também como uma espécie de estética da minha escrita, né? Que é uma escrita cheia de respiros, espaços, tempos. O Pássaro talvez seja o livro que mais se assemelha a um poema dos três. A Pequena também tem um texto bastante cortado, né? E a Delicada já é um texto um pouco mais da prosa, ainda que tem espaços vazios, silêncios, que são herdados também, tanto dos projetos anteriores, mas que são essenciais para o funcionamento do livro, né, para a trama que ele tem. Então, o silêncio tem sido um dos meus temas, né, uma das minhas obsessões, como eu costumo chamar. Você falou da trilogia involuntária, né? Então esse universo dos livros, eles conversam, né? Eles dialogam, né? E o olhar para essa trilogia, ele nasceu em que momento? No final do terceiro livro ou entra no espaço que você estava escrevendo os livros, você já conseguia observar essa trilogia? Olha, Bernardo, eu sinto que a resposta ela é um tanto dupla e paradoxal, porque quando a gente escreve, tem algo em nós que já sabe, mas sabe de um modo muito obscuro, ainda sem linguagem, é uma espécie de pressentimento, de intuição nebulosa. E eu só tive realmente a noção, a clareza, a linguagem, quando eu terminei A Delicada, que eu percebi que os três livros conviviam e que eles cresciam quando estavam relacionados um com o outro. Ainda que, quando a gente fala trilogia, a gente pensa em histórias que são histórias que precisam uma da outra para se sustentar, né? Numa espécie de continuidade de personagens. E não é o caso do meu trabalho. Os três livros, eles são autônomos. Mas eu sinto que eles têm uma região de interesse e também de procedimentos de escrita que se assemelham muito e que são fruto desses meus primeiros anos, né, de autora publicada, quase 10 anos de autora publicada. Então, eles demarcam um território, tanto para mim, quanto para as leitoras e leitores que acompanham o meu trabalho, e que está se movendo, né, que está se movendo em direção a muitas transformações que eu acho que a Delicada já aponta. Ela é o livro mais diferente que eu escrevi. Eu acho que O Pássaro e a Pequena são mais parecidos, né, nos seus procedimentos, são mais siameses. E a Delicada, ainda que tenha muita coisa herdada, como eu disse, dos irmãos, ela também aponta para novas possibilidades. E eu fui percebendo isso mesmo no final da escrita dela. Agora, um livro nasceu do outro. Eu vi outro de uma entrevista da Eliane Alves Cruz, e ela estava dizendo que os livros estão engravidados do próximo. Eu achei muito bonita essa expressão, porque de fato é assim que eu me sinto, que cada livro ele já está grávida do próximo livro e que a gente precisa ter essa escuta, sabe, bastante sutil durante a escrita para que a gente possa fazer nascer o próximo do livro que já está, né, sendo produzido naquele instante. E outra coisa interessante quando você fala disso, né, traz essa linguagem, né, de um tá grávido do outro, também posso fazer aqui uma reflexão sobre o nascer da sua escrita, né? Muitos dos seus livros parecem nascer do corpo, né? Nascerem dessa ideia, né, do corpo. Você sente que você escreve sobre o corpo ou a partir dele? Acho que as duas coisas, muito bonita essa pergunta. Eu acho que o corpo
ele ao mesmo tempo que é assunto, ele também é origem e continuidade do processo. Eu tenho uma formação em artes cênicas. Antes de começar a minha carreira na escrita, eu estudei teatro e quis ser atriz, sonhei muito ser atriz de teatro, e eu acho que toda esse repertório que eu ganhei foi muito importante para minha escrita, mesmo que eu ainda não soubesse disso, né, não planejasse isso, porque há pessoas que escrevem e vão estudar outras coisas já muito com a intenção mesmo de trazer esses elementos para a escrita. Não foi o que me aconteceu. A escrita ela surgiu depois, mas eu me formei então no teatro e isso vaza, né, transborda para minha escrita. Eu sinto que a minha palavra ela tem uma corporeidade grande, ela carrega não só o que ela diz, mas o modo como ela é na folha, o seu relevo, né, a sua geografia, e isso também é uma forma de compor a minha literatura. A folha também é um espaço muito significativo da minha linguagem, ela não é neutra. Eu sinto que nenhuma folha é, mas alguns escritores tomam consciência disso e outros não. Os poetas costumam usar isso muito a favor do poema, né? O prosador é como se aquela superfície fosse uma superfície que desaparece, que o que interessa é o que está a partir da linguagem que se revela, né? Mas eu acho muito interessante quando o texto nos lembra que, apesar de tudo que ele proporciona, de imaginação, de desprendimento, de invenção, ele também é uma estrutura que perfura a superfície, e que aquela superfície ela diz algo e que a sua brancura e a sua porosidade, o seu vazio, pode conduzir a pessoa que lê para uma experiência bastante particular de olho na folha, que vai para além da trama, relação com o personagem, e que eu acho que beira, né, nas suas melhores momentos, um pouco a nossa perspectiva diante de uma obra de arte, né, de um quadro, de uma escultura, que nos coloca ali diante de uma presença que é uma autônoma, né? Ela, ainda que ela carregue muitas mensagens, ela também é forma, pura e simples. Então, quando a palavra atinge, eu acho, esse nível, acho que no meu texto ainda não consegui fazer isso, mas de alguns poemas concretos que eu já li, eu já vi isso acontecer, né? A literatura beirar as artes visuais, assim, né? Fazer uma fronteira bonita com as artes plásticas. Eu acho isso muito interessante. A sua escrita transforma a folha do livro num espaço cênico, né? E onde o leitor é convidado a entrar nessa aí. Então, assim, no teatro a gente tem ali o ator que empresta a sua voz, o seu corpo à personagem. Nos seus livros, você traz o leitor, aí faz esse convite, né, à sua própria encenação, usando as suas próprias referências, as suas dores, né, a dar voz ao texto, né? Então, você também já recebeu esse retorno dos leitores, das leitoras, né, que ao lerem as suas obras trazem a sua dor para a personagem, sentir essa leitura transformou um espelho revelando a sua própria dor? Assim, já aconteceu de pessoas se identificarem muito com as narrativas, até porque, apesar de eu escrever ficção e não me espelhar em nada reconhecível, curiosamente, quando o livro termina, muitas pessoas se sentem identificadas com a trajetória. Porque também são realidades que a gente consegue colocar ali, né, reconhecer no nosso cotidiano brasileiro, né? Então, sim, há muitas pessoas que se identificam, mas eu acho interessante também quando a pessoa não passou por nada do que a narrativa propõe, assim, na biografia dela, ela não teve uma vida parecida com a personagem, não tem nenhum trauma que ela, de certa forma, compartilhe com aquela figura, e ainda assim ela se sente envolvida por aquilo. Eu acho que a leitura ganha muito quando a gente não está implicado no sentido biográfico ou narcísico, que é muito comum, que é uma forma mesmo da gente se relacionar com os livros, com tudo que a gente vê, se vendo também lá, né? Mas e quando a gente não se vê e ainda assim se interessa? Isso é um elemento muito interessante porque eu acho que expande a nossa humanidade. O que a gente conhecia a respeito das pessoas, da cidade, dos animais, até de uma emoção que a gente achava que conhecia, sei lá, o amor, a saudade. Aquele livro, aquele poema, aquele conto, revela para a gente uma nova perspectiva. É muito rico, é muito, muito bonito quando acontece isso. Então, eu fico atenta também a esses relatos de pessoas que conseguem se relacionar com o livro, mesmo quando ele não tem relação com a nossa própria história. É porque quem tem contato com a obra da Aline consegue observar ali na escrita, na forma como ela utiliza as palavras na folha,
que dá, assim, algumas pessoas podem até relatar isso, que dá vontade de também vivenciar isso de forma mais tátil, assim, né? Num espaço onde te pudesse, além do livro, né? Numa mostra, num ambiente em um espaço cênico, né? Pudesse observar aquelas palavras. A gente se projeta para dentro desse universo pelos espaços que você coloca. E essa fragmentação também, esse silêncio, esses espaços que você coloca, seria ali as rúbricas, muitas vezes a gente tem num texto teatral, seriam as rúbricas da Aline nesses textos? Total, eu adoro rubrica, eu tô sempre acrescentando alguma no meu texto. No caso da Delicada, eu usei com mais, usei mais, assim, abusei mesmo desse recurso, porque como é um livro em terceira pessoa, e os meus outros dois são livros em primeira, tem muito, a narrativa, ela acaba pesando com certos recursos que a gente precisa colocar para que a pessoa que está lendo não se perca completamente. Então, quem falou, ela disse, ele falou, esses verbos que não carregam nenhuma expressividade, mas que estão ali numa função e que às vezes você não consegue simplesmente apagá-los. Então, colocar essas ações, ao invés de acrescentá-las depois do que a pessoa fala, colocar antes, que é o caso da rubrica, né, que ela marca uma ação, e para quem está ouvindo a gente não tem familiaridade com o texto teatral, a rubrica, na verdade, quando você lê uma peça, ela é a voz do autor da peça, indicando movimentações, gestos, ações para o personagem. E para quem está atuando uma peça, ajuda muito você a absorver, entender, compreender melhor a subjetividade daquele personagem, porque diferente do romance, que costuma ter uma carga narrativa grande e dá bastante aspecto emocional, territorial daquele personagem, a dramaturgia costuma ser mais crua. E o leitor, o diretor, o grupo que está montando vai intuir muito, vai construir muito junto no corpo do texto o que aquele personagem é, porque você tem um corte, né, um recorte muito grande na dramaturgia. Então as rubricas iluminam muito o pensamento do ator, do diretor, da movimentação. E eu adoro trazer isso para o romance, né, que poderia se estender mais nessas descrições, mas eu gosto quando ele se enxuga, porque eu acho que dá ritmo, dá uma proposição para a pessoa que lê, dela se colocar em situação e ser o ator por um momento ali, né? Porque ela lê a indicação, então ela diz com ternura. Ela já vai ler a frase com esse acento. Ela não vai dizer, a frase vai ser lida e depois no final está escrito com ternura. Ou seja, aquilo já indica o modo como você tem que ler antes de você ler a frase, o que é uma experiência muito cênica, muito cênica. Então, quem embarca, né, quem se diverte com essas coisas, acho que pode ser muito interessante. E só que eu queria comentar, Bernardo, do que você falou da plasticidade das palavras, quando eu leio livros que eu gosto da linguagem, sabe, que a linguagem me deixa um pouco até entorpecida, eu tenho vontade de mastigar as frases, de comer, sabe, eu fico a com a saliva na boca de tão bem construído que é aquilo. E também quando a gente tem a imagem, dá vontade de agarrar a palavra, né? De pegar essa questão tátil dos sentidos quando a gente está lendo literatura. É muito legal, porque tem textos que despertam na gente esses desejos de presentificar o que está sendo narrado pela beleza e o ritmo da construção da linguagem. Eu acho isso fantástico também, assim. Falando nisso, tem alguma palavra sua que é a favorita do momento, assim, uma palavra que está na sua mente esses dias, esses momentos? Ai, tem tanta palavra linda que eu gosto. Eu gosto muito da palavra desassossego, acho bonita. Eu gosto da palavra desvio, acho também bonita, eu tô no D, né? Nostalgia, acho uma palavra bem bonita. Tem algumas palavras que parecem que o significado já cabe muito bem no modo como a palavra, o significante e o significado parecem coincidir, assim, né? Nostalgia parece uma palavra perfeita para o que ela é, assim. Enfim, muitas outras. Tem cheiro, a palavra tem cheiro, né? Ela tem sensação, ela traz pra gente isso, assim. Além do. E outra coisa também, assim, curiosa, e observando também as suas obras, é assim, existe uma herança emocional que passa ali de geração para geração. Você acredita que é possível romper esses ciclos, né? Ou transformá-los? É uma grande pergunta que eu acho que minha obra faz, especificamente a Delicada faz, porque são várias mulheres em cena, né, de uma mesma família, começando pela bisavó e terminando na bisneta, passando por uma ausência, que é a ausência da mãe, da Laura, a mãe da menina, que não está no livro, não aparece em nenhum momento, ela é apenas evocada,
ela existe a partir da memória das personagens que a conheceram. E para a menina que não conheceu a mãe, ela é pura imaginação, pura invenção. Ela tem uma liberdade enorme, né, para dar contorno para essa mãe. E isso também a oprime, a sufoca, por ela não conhecer nada do que essa mãe poderia ser. E eu sinto que colocando todas essas mulheres em cena, juntas numa mesma casa, cada uma com o seu universo preservado, mas também colidindo nas suas intimidades, nos seus segredos, eu acho que essa pergunta que você fez cresce, assim, né, no sentido de que até quando essas heranças precisarão ser dadas, aonde que isso tudo se interrompe, aonde que o trauma, a violência pode se transformar em afeto, em escuta, em um corpo mais curado, né, mais próximo de uma autonomia emocional. Eu não sei te dizer, eu acho que eu escrevo para tentar descobrir, para tentar elaborar. Se a gente olhar também para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, como sociedade, é muito desesperador, assim, a gente fica sem nenhum otimismo possível, né? Mas eu acho que a gente que faz arte também, que escreve, que pensa o mundo a partir de um viés artístico, tem alguma esperança de transformação. Caso contrário, a gente não agiria nesse sentido, né? Eu acho que essa ação, esse gesto, ele também propõe, né, uma escuta, uma transformação que mesmo que não se dê no momento exato em que o livro é publicado, aquilo está contribuindo, né, para uma espécie de coletividade que está tentando elaborar uma mudança possível dentro de uma estrutura que tem a sua força também, né? Então, acho que é isso. E quando a gente está em contato com uma obra, né, a gente observa a personagem e a gente fica muito atento ao que ela fala e também ao que ela não fala para a gente diretamente, indiretamente, enfim, tenta observar essas nuances. Quando você está ali no processo da escrita, né, é, e que se apresentam, as histórias se apresentam para você trazidas pelas personagens, e quando é uma tragédia, como você consegue observar que você pode estar, às vezes, diminuindo a dor daquela personagem por gostar dela ou se afeiçoar naquele momento, e ela traz um trauma e você, na hora de replicar isso, como é que é esse processo quando a personagem traz as dores dela para você transcrever isso? Bernardo, acho que uma coisa que me ajuda é sempre pensar que as personagens são personagens e não pessoas. Elas existem em função da história, do texto, da linguagem que está sendo estabelecida ali. Então, elas estão ali por um motivo e elas precisam fazer o caminho completo. Não é aqui, pessoas no mundo talvez possam ter mundos mais interessantes de serem habitados. A gente precisa levar, às vezes, uma personagem até um fundo muito difícil de ser levado, mas que seja um corpo de personagem, não um corpo de uma pessoa, entende? A personagem está ali a serviço disso, dessa ficção. Ela é uma peça importante disso. Então, ao mesmo tempo que eu acredito plenamente nas minhas personagens, eu sei também que é por elas e com elas que eu posso falar sobre coisas que às vezes no meu dia a dia, ou com as minhas amigas, ou com pessoas que eu amo, eu protegeria, eu não conseguiria ir tão longe, entende? Essa personagem está ali para isso, para fazer esses caminhos, para ser o nosso modo seguro de percorrer, seguro e contundente, né? De percorrer esses assuntos que são tão difíceis de colocar em palavras. Falando nisso, tem uma palavra muito forte que está presente na sua obra literária, que é o perder, né? A palavra perder. E, geralmente, né, a gente traz associa isso a perder algo, né? A perder alguém, né? A deixar de ter algo. E eu gosto também de brincar e fazer ampliar a palavra para outras línguas e outras profundidades e que possam trazer outros sentidos. Por exemplo, a palavra perder mesmo, ela do hebraico, ela tem várias raízes, de vários significados. Entre eles é um que traz devagar, né? É perder-se, né? E se deixar ao sentido do vento fluir, né? E aí, justamente na sua obra, quando você se move ao sabor do vento, tem um personagem ali muito importante que é chamado de vento, né? Então, nesse sentido, perder não necessariamente é perder a falta de algo, mas também um estado de deslocamento, né? E para você, como é que surge esse ponto de afeto e de luz na vida da protagonista? O Vento ele é um personagem do Peso do Pássaro Morto, no meu primeiro livro. Ele é um cão que a protagonista encontra e adota.
Eu chamo de protagonista porque ela não tem nome, né? Quem lê o Pássaro sabe, mas quem ainda não conhece o trabalho pode estranhar isso de eu chamar ela assim, mas ela é uma anônima, uma mulher que caminha como uma sombra, né, pela vida. E ela perde muitas coisas, como você bem pontuou. Mas eu acho que as perdas não são um verbo que é só do pássaro. Eu sinto que também está, né, na pequena e na delicada. Ainda que cada livro tenha o seu modo de lidar com a falta e o seu nome para isso, né? Eu acho que na delicada tem essa questão das ausências, na pequena tem essa questão de partir, a necessidade de sair de onde está e ir em direção a outra coisa, que é uma perda, né? Uma perda do conhecido, da casa, das expectativas e se caminhar em direção a uma outra coisa. Mas no Pássaro, a personagem ela vai sofrendo uma via crucis e ela vai tomando, depois de um acontecimento muito significativo do texto, que eu não vou entrar em detalhes para quem não leu, para a pessoa ler, mas ela parece parar de escolher, né? Parece que a vida vai escolhendo por ela e ela vai sendo enterrada viva mesmo, né, na sua existência. Mas ela tem uma escolha que ela faz que é muito importante, que é a escolha desse animal que ela decide adotar e que ela encontra ao acaso num posto de gasolina. E ele tem uma questão interessante também, porque ele é um cão, mas ele é um cão que é muito grande para ser um cão, muito pequeno para ser um cavalo. Ele é um cão abandonado, então ele está muito ferido. Ele lembra outros animais constantemente, um porco, enfim. Ele tem um que é híbrido, né? Ele é um animal mágico, assim, fantasioso. E tem também o fato da idade dele já ser um cão muito velho quando ela encontra ele. E ainda assim ele sobrevive por muitos anos ao lado dela, né? Assim, é de uma imprevisibilidade enorme, porque o veterinário falou que não que talvez ele morresse muito rápido, que ele já tinha muita idade, mas ele vai sobrevivendo, como ela também, né? Vai sobrevivendo. E eu sinto que eles dois se conectam porque um amigo é um outro, né? Um outro eu. E ela encontra finalmente um amigo que é um outro eu. Nesse cão, ela se vê também, vê muito do que aconteceu na vida dela e eles conseguem construir essa amizade. Então, nesse sentido, sim, a perda, eu acho que ela também proporciona ganhos, como os ganhos também proporcionam perdas. As coisas, a gente vive, né, nessa dicotomia, né, sempre tudo é muito ou isto ou aquilo, mas eu acho que a literatura é justamente o lugar das ambivalências, onde a gente consegue conviver coisas que aparentemente eram inabitáveis no mesmo território. Mas a literatura mostra que essas coisas todas estão na mesa e girando, né, umas às outras, fortalecendo umas às outras, e que tudo isso existe. O difícil é dar nome, por isso que é tão difícil viver, sentir o que se sente, porque é fruto de uma imensidão, né, de imagens e emoções. Então, eu acho que a literatura ela está aí para dar contorno para esse tipo de complexidade humana. Mas que você faz de uma maneira linda, de uma maneira forte, de uma maneira com a sua identidade, você traz as histórias pra gente, né? Consegue trazer ali, que a gente consegue mergulhar na folha, nas palavras e trazer, e ser algo que a palavra entra pelos nossos poros, assim, a gente vive o seu livro, né? E eu acho que isso também pode ter a ver com a forma também de algumas histórias, né? De algumas personagens, da sua escrita nascer também da sua observação. Igual você falou que estava acho que numa viagem na Argentina, viu uma moça, uma senhora sentada de longe, e aquilo ali você registrou, tirou uma foto e ali, a partir dali veio um universo, um sonho que se apresentou também, né? Então, assim, você fica atento aos sinais que a vida te traz para que você possa escrever. Total, Bernardo. Como isso é importante para a gente que é artista, né? Não só para os escritores. Estava conversando agora com duas amigas que são atrizes, preparadoras de elenco, e a gente estava dizendo, bom, o artista não tira férias nunca, não tem férias, porque mesmo quando você imagina, agora eu vou descansar, não vou fazer nenhum evento, não vou dar nenhuma entrevista, não vou fazer nenhuma peça, não vou escrever nenhum livro. E aí você vai descansar, só que nesse descanso você está continuamente nessa vida dupla, que é uma vida que se vive e que se observa a si mesmo e ao outro. E esse observar é uma espécie de construção de um repertório, até inconsciente, porque quando a gente escreve, isso, assim, quando a gente pinta qualquer coisa, quando a gente dança, quando a gente faz uma peça, tudo é convocado.
e coisas, inclusive, que pareciam nem estar lá, que a gente não tinha nem notícia que estava lá, ou que tinha ficado marcado a gente tanto. Quando a gente escreve, aquilo se revela como uma força, né? Então, a escrita ela também tem esse viés, por isso que é tão prazeroso escrever, apesar de ser tão difícil, porque é a descoberta de certas construções, imagens, sonhos, emoções, que sem a escrita permaneceriam em estado de silêncio, se ausentariam da nossa vida, né? Então, é muito interessante escrever. E essas observações de mundo, como você falou da Margarida, né, que é a minha personagem da Delicada, que eu vi uma mulher em Buenos Aires, de fato, e eu fiquei muito intrigada, ela era uma quiromante, e eu tirei foto, não do rosto dela, mas ela de costas, para guardá-la, e eu não sabia, aquilo era 2019, eu não, nem imaginava que um dia eu escrever uma história que ela fosse uma espécie de visão que me levou para a composição da Margarida. Na hora que eu tirei a foto dela, não foi por isso que eu tirei. Foi um gesto impensado, uma. Porque acho que também todo mundo que viaja, que se locomove, como você falou, desse vagar pela cidade, que é tão importante para todos nós, há muito que se vê e que nem sempre isso vai inspirar um poema, uma história, um livro, e aquilo é importante naquele momento, né? Então eu achei que era uma importância do momento, uma coisa que me interessou naquele momento, e que depois adormeceu. E aí, quando em 2021 eu comecei a escrever a Delicada numa oficina, dentro de uma pós-graduação em escritas performáticas, que a nossa professora pediu que a gente trouxesse uma foto para o conto que estava sendo escrito, o texto que cada um estava escrevendo, eu não pensei duas vezes em trazer aquela foto, mas foi um gesto assim que pareceu ser completamente espontâneo, né? Eu não estava pensando nessa foto nem nada. No instante que a minha professora pediu, foi esta foto que eu trouxe, sem dúvida nenhuma, assim, com um gesto muito seguro. Isso é revelador para mim também, né? Então, é por isso que eu adoro escrever, por conta dessas revelações. E é isso, acho que a rotina, né, também ali do dia a dia, a gente observar, tentar olhar as coisas que a gente faz de maneira automática e passar a observar aquilo ali. Nossa, eu não tinha reparado a tonalidade das árvores, tem vários tons de verde. Hoje a calçada não está tão limpa, mas sabe, observar o nosso cotidiano e isso levar para a gente uma reflexão sobre quem pisou ali antes, quem passou, enfim, né? Fazer esse exercício do olhar. Então, assim, a pessoa que é escritora, trabalha com arte, não para nenhum minuto, tá sempre observando, né? E outra coisa também, eu acho que isso, você traz esse olhar para a delicadeza também nos pequenos gestos, nos ritos ali do cuidado, né? E essa delicadeza ali no banheiro, no tomar banho. Então, assim, essa delicadeza é uma forma, mas ela é delicadeza, mas ela também é uma forma de resistência, né? Total, e eu acho que a palavra delicada, né, que do título da delicada coleção, é uma palavra interessante porque ela, na verdade, ela mostra, tem um primeiro tônus da palavra, que a gente pensa delicada é uma coisa frágil, né, uma coisa singela, vulnerável, mas ao mesmo tempo delicado também é quando a gente tem um assunto difícil de ser tratado com uma pessoa, a gente fala, eu tenho a gente quer dizer, é delicado, esse assunto é delicado, foi uma conversa delicada. E aí, quando a gente diz isso, é porque foi difícil, não foi uma coisa simples, complexa e que escapa, né? Que tem uma palavra, um tom ideal que a gente parece nunca encontrar e fica se debatendo. Então, é uma palavra que eu acho que tem tudo a ver com o livro, que ele tem esses dois sentidos, dessa vulnerabilidade, da sutileza, da delicadeza, mas também dessa dificuldade de trazer para a linguagem algo que parece ser um assunto que é da ordem do silêncio, da ordem da negação mesmo, né? E essa rotina dessas mulheres, esses banhos que você trouxe, vão dando uma espécie de transe para o livro, porque se repetem com pequenas transformações e vão construindo um espaço seguro como uma casa para a leitora e para o leitor que confia naquela trajetória, até que há um momento onde tudo isso cai, né, rui, e essa é a grande experiência do livro, você achar que conhecia os espaços, essas pessoas, e de repente sentir que não, que ali alguma coisa te escapou. Isso é muito. Foi uma construção que eu pensei bastante, assim, né, durante a composição desse romance especificamente. E existe também, assim, alguma leitura que você gostaria que as pessoas acompanhassem nos seus livros como uma espécie de eco?
Nossa, pergunta interessante. Hum, A Delicada, especificamente, foi um livro que eu escrevi lendo ah, duas grandes autoras, que foi a Lígia Fagundes Telles e a Helena Ferrante, lendo a obra completa delas, entrando em contato de uma maneira mais profunda com a obra delas, que eu conhecia superficialmente. E eu acho que isso influenciou bastante a escrita do livro. Mas também foi um livro que eu escrevi vendo muitos filmes. E não, assim, filmes qualquer filme. Eu selecionei uma região de diretores e diretoras que eu senti que tinha uma reverberação com o que eu estava construindo e assisti muitas vezes os mesmos filmes, do mesmo jeito que a gente faz às vezes com o livro, né, de ler e reler. O cinema, para quem não é da área, talvez tenha experiências mais, assistir uma vez e depois você assiste depois de muitos anos, por acaso o mesmo filme, mas assistir como um estudo, que nem eu fiz, eu nunca tinha feito. Então, o cinema da Varda, da Agnes Varda, foi um cinema que me ajudou demais a compor a rotina dessas mulheres, os corpos, as sutilezas. E eu assisti muitas vezes vários documentários dela para tentar absorver o que eu sinto que ela faz com tanta maestria, né? Como uma aprendizagem mesmo, né? Do manejo com determinados assuntos. A Chantal Akerman foi uma outra cineasta que eu também assisti muitas vezes os filmes dela como um estudo de composição. E mais outros dois cineastas, o Bergman e o Fellini, que também me ensinaram muito, me ensinam muito, são dois diretores que eu acompanho já há muitos anos, mas fazer esse estudo foi diferente, né? Foi assistir o cinema deles com um propósito, né? Não só de ser assim, ficar embasbacada pelo que eles constroem, mas tentar absorver de uma maneira que se infiltre na minha narrativa. Foi legal fazer isso, sabe? Uma coisa nova para os meus outros trabalhos. No caso da Pequena Coreografia, meu segundo livro, teve uma influência muito grande da dança. Então, com ele eu estudei demais Pina Bausch e o Butô, do Hijikata, e do Kazuo também. Que o Butô é uma dança de origem japonesa, e a Pina Bausch é uma coreógrafa dançarina, foi uma coreógrafa e dançarina alemã, que tinha uma pesquisa que se aproximava muito do teatro, a partir da dança. E eu estudei esses dois polos para compor um, toda a movimentação da pequena coreografia do Adeus, além de estudar muito também diários de diversas artistas, porque a Júlia Terra tem diários, e principalmente da Louise Bourgeois, que no final acabou sendo a artista por trás das capas do meu livro, né? Os três livros têm capas dessa artista que eu admiro e amo tanto, e ela foi fundamental. No Pássaro, tem dois textos que acompanharam o processo, que pode gerar um eco interessante para quem lê também. O João Vanello Carrascosa, que é um autor contemporâneo, que ele tem um livro que se chama Aos 7 aos 40, que é um livro que trata da relação de um pai e um filho, e a linguagem muda conforme o pai envelhece, e é bem bonito ver essa linguagem amadurecendo. Isso foi um norte super importante para a composição do Pássaro. E o poema da Elizabeth Bishop, A Arte de Perder, falando das perdas que você leu também, é um poema que fala sobre perder coisas grandes e pequenas, e como esse corpo ainda se mantém de pé mesmo assim. Então, são dois textos que podem iluminar a leitura de quem adentrar o pássaro. Fellini, então, trazendo aqui um pouquinho, né? O Fellini tem ali uma obra que mergulha muito no circo, né? Que foi um ambiente muito forte também ali na sua literatura, num dos seus livros. A Pinar, então, trazendo também esse ambiente, o espaço, o olhar que vai desde o pé, né? Assim, a forma, a força que ela traz à dança, né? O outro, então, que tem uma relação também com a mãe, né? Com essa questão, né? O que você trouxe ali. Então, assim, agora, falando especificamente também da artista que traz a força na capa das suas obras, ela traz ali um vermelho que é um vermelho sangue, né? Que é um vermelho... havia essa intenção, tinha essa cor no momento que você idealizava a sua capa, ou foi no momento da obra que você teve contato com as obras que aquilo ali te trouxe algo que poderia fazer parte dos seus livros? Especificamente na Pequena, porque eu entrei em contato com a obra da Louise Bourgeois mais profundamente na produção da Pequena Coreografia do Adeus. E ali eu encontrei, pesquisando os diários da Bourgeois,
Essa capa aqui se tornou a capa da Pequena Coreografia do Adeus. É um desenho que se chama Estados Alterados. E ali, aquele vermelho, que é um vermelho, como você disse, que é um sangue menstrual, coagulado, ah, que tem um quê também de uma infertilidade, é um sangue, não é um sangue vivo, é um sangue um pouco mais fechado, que me interessava muito esse acobreado. Quando eu estava compondo a pequena, eu tinha pensado justamente nessa cor. E quando eu entrei em contato com essa imagem, que é a capa da pequena, ela estava em preto e branco no livro que eu estava lendo. Eu não sabia que era vermelho. Depois que eu descobri que a Louise Bourgeois só desenhava com essa cor, vermelho e branco eram as cores dela de desenho. Há alguns outros desenhos dela em azul, mas a grande maioria está nessa cor, nessa paleta. Então foi muito contundente quando eu descobri isso, e aí a capa pôde ser essa. A essa altura, o Pássaro estava publicado pela editora Nós, com aquela capa roxa, que é essa que você tem, que não tem nenhum desenho, né? É um projeto gráfico, com as linhas e tal. E aí, quando o Pássaro foi para a Companhia das Letras, e eu já estava terminando a Delicada, e a gente entendeu que esses três trabalhos eram uma trilogia que conviviam, nada mais coerente do que trazer a obra da Louise Bourgeois para todos esses livros. O Pássaro, ele é mais trabalhado no azul, né? Ele tem uma capa mais clarinha. Eu não sei se você viu já a capa dele agora, vou puxar aqui para você ver. Ele tem essa capa agora, Uhum. né? E esses ciclos aqui, esses redondos, né, que tem no desenho da Baudelaire, muitos são os ciclos de medo que ela fala. É super bonito quando ela está narrando esses desenhos. Ela diz que para que ela tenha coragem, ela faz esses ciclos onde ela coloca o medo que ela tem de várias coisas dentro desse universo. E aí tem mais azul, né, na capa dele, tem a lombadinha azul. E a Delicada, ela já tem uma capa que é muito mais parecida com a capa da Pequena, né? No entanto, tem um quê? Eu gosto daquela movimentação, mas é mais minimalista, mais enxugado, a expressividade menos dançante e mais ausente mesmo, né? Porque na pequena a gente tem essa presença muito materializada desses corpos humanos, né? Na delicada a gente tem uma ausência, né, disso, um silêncio que eu acho que combina bastante com o livro. E foi assim que tudo aconteceu. Faça um exercício aí, ó, de você pegar o audiolivro narrado pela Aline e fazer uma viagem pelas gravuras da artista, que vai ser uma experiência muito bacana. E agora, assim, entrando num processo. E outra coisa também, entrando num processo de finalização ali do livro. Você no primeiro. Esse aqui agora virou edição de colecionador, porque é outra capa, não tem mais. Mas assim. E foi um processo de um. E era um processo de uma. Falando uma coisa mais prática, assim, né? Quando você muda de editora, você. Para finalizar, você tem. Outras pessoas que vão estar ali auxiliando para o fechamento dessa obra. Como é que é nesse processo que a obra finalizou e você entra nos editores, tem uma pessoa de confiança com quem você compartilha uma leitura inicial, porque também não pode compartilhar para muita gente, porque cada pessoa vai ter uma ideia, vai chegar propondo algo, talvez, né? Então, como é que você faz e quem é essa equipe? Como é que você trabalha essa gestão da finalização da sua obra? Eu começo escrevendo sem contar muito do que eu estou fazendo para ninguém. Ainda que eu tenha escrito, por exemplo, a Delicada na minha pós, em escritas performáticas na PUC-Rio, eu contava por alto algumas coisas que estavam acontecendo no livro, eu lia trechos, mas nunca apresentava o projeto como um todo. Inclusive, isso era uma questão, porque as minhas professoras pediam que a gente colocasse os nossos trabalhos no Drive para que as pessoas pudessem ler, e eu não colocava, porque eu sou muito, eu preservo muito o processo. E elas entendiam, eu dialogava, dizia, olha, eu estou produzindo porque também nessa pós, uma pós maravilhosa que a gente podia entregar como trabalho final, o nosso livro, ou o que fosse que a gente estivesse fazendo, um espetáculo de dança, uma pintura, o que fosse. E o meu, no caso, era delicada, mas em processo, né? Então, eu só mostrei no final a primeira versão dela depois de 2 anos, mas muito reservada com esse processo todo. Então, eu fico um tempo escrevendo até que eu sinto que o livro, ele existe já. Por mais que ele vá se transformar, ainda terá muitas edições reescritas, mas eu sinto que ele já está de pé e ele é alguma coisa que pode olhar o outro de volta. Eu acho que isso é o mais importante, porque mostrar quando ainda o texto está muito vulnerável, muito embrionário, ele
pode pegar qualquer caminho, e às vezes uma pessoa que não compreendeu bem o projeto pode ferir uma essência que precisa se manter ali, fechadinha, guardada em si mesma. Então, eu vou escutando tudo isso. Quando chega o momento, eu mostro para as minhas editoras, mas esse momento, eu tenho duas editoras na companhia, né? A Camila Berto e a Stephanie Rock. A gente faz esse trio, eu sou editada por elas duas. Então, quando eu mostro, eu sei que o livro não está pronto, não é isso, mas eu mostro querendo a interlocução delas, querendo que elas me contem o que aconteceu, no que eu estou trabalhando, porque é uma incógnita, é um enigma para mim também. Por incrível que pareça, talvez quem não escreva possa ter uma ideia de que a pessoa que escreve um livro tem controle total e absoluto da obra e sabe tudo o que está fazendo, mas há muitos pontos cegos, e quando o outro vem, ele consegue detectar muito rapidamente com o olhar de fora quais pontos são esses. E aí é assim determinante para que a obra cresça e avance em direção ao que ela pode se tornar, né? Então, a gente tem elas leem, aí a gente tem uma grande conversa, foi assim com a pequena, foi assim com a delicada, e essa conversa me estimula a reescrita, e aí eu vou mostrando de novo, e elas vão entrando mais no texto conforme o tempo vai passando. Elas vão apontando no texto problemas, caminhos, sugestões, impasses, belezas, e a gente vai fazendo esse diálogo até que o livro vai chegando num ponto que a gente percebe que ele se tornou o máximo que ele poderia ser dentro daquele recorte, daquela proposta, e aí outros profissionais se aproximam, o preparador de texto, a revisora. Então são muitas mãos, né, numa editora como a Companhia, que é uma editora que cuida do texto assim de uma maneira muito responsável, artística. Eu fico muito honrada. E aí a gente passa por todas essas fases até que o livro finalmente é publicado. E é claro que sempre a gente poderia voltar a ele e escrever outra coisa, que eu não sei se melhora ou piora o livro, mas torna ele diferente, né? Eu sinto que tem um limite, um tamanho, que é o nosso e também o tamanho do livro. E não adianta você ficar tentando lutar tanto contra isso. O livro se tornou o que ele é. Você precisa respeitar e dar passagem para que ele nasça. É domar esse cavalo. É igual muitas pessoas falam do cinema, desse processo, né? Que depois que se filma, vai para montagem, o tamanho, a edição vai trazer outra. Às vezes outro vai se representar outra forma de contar aquela história ali que não foi inicialmente tinha a história em si, mas a montagem, né, ali na hora de finalizar acabar uma película tem essas questões. Mas olhando um pouco para frente, você que utiliza o papel como esse espaço cênico, né? O que está sendo feito de aquecimento no seu palco ultimamente? Eu escrevi agora, terminei de escrever com uma amiga minha um projeto que chama Cartas a uma Escritora. É a Morgana Kreutzmann, que é uma autora contemporânea, tem um livro impressionante que é o Água Turva, foi um livro publicado em 2024, e ela tem também um primeiro livro que foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2021, que é o Alpó. Ela também tem uma carreira como atriz, hoje ela diz que uma atriz aposentada, mas tudo que ela estudou também no teatro, na direção, continua com ela e influencia o trabalho dela. A gente se conheceu no meio dos nossos caminhos e a gente pensou, ela me convidou para esse projeto, né, de escrita de cartas, onde a gente atua uma escritora que é e não é quem somos. Cada escritora, a minha chama A dela chama M, e elas têm trajetórias diferentes da nossa, mas inquietações algumas que coincidem com as nossas perspectivas literárias e dilemas dentro do nosso ofício. E a gente foi escrevendo essas cartas ao longo desse ano todo, trocando mesmo por e-mail, e depois fizemos uma dramaturgia mais organizada para se apresentar agora no Sesc Paulista, né, há 2 semanas atrás. E é um trabalho que a gente quer continuar movendo ano que vem, porque é um trabalho que nos deu muita descoberta, não só da cena, voltar à cena depois de tantos anos, mas também da nossa própria escrita, né? Nessa chave da carta, que é um gatilho, um dispositivo muito interessante para produzir literatura, como o diário também enfim, e que gera um movimento muito legal. Então, é esse projeto. E aí, no ano que vem, eu vou começar a escrever meu próximo livro, que ainda é um grande enigma para mim, mas vou começar o trabalho, né? Começar o trabalho de puxar os véus. E esse próximo livro, ele tá
dentro desse universo do que você vem escrevendo, do que você está ali dessa trilogia, ele orbita em volta disso ou é algo totalmente antagônico? Não, eu acho que eu nunca vou escrever alguma coisa que seja completamente fora do que eu já tenho escrito. Eu tenho essa impressão. É como se o meu universo já tivesse sido recortado. E há uma mudança, uma transformação dentro dessa película, dentro dessa atmosfera. É, mas não me vejo, é claro que eu posso me contradizer, porque falar do futuro é uma ingenuidade, né? Mas da onde eu estou agora, eu me vejo dentro dessa película, que já está construída, né? E a partir dela, a partir desses elementos que já estão postos, construir a distância e a transformação. Outra coisa também que a gente fica muito feliz de ouvir são as suas referências e dicas que você possa compartilhar de leituras atuais, coisas que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Um, eu tô lendo, é que tem muita coisa que eu tô lendo aqui que já é para o próximo livro e eu não posso contar, porque senão é muito revelador. Mas Conta sem dar spoiler para a gente não entrar, conta olha, outras coisas. outras coisas. Então, se tiver coisas aqui que estão aqui, não vai dar para falar de nada. Deixa eu ver o que posso falar daqui. Eu, assim, Não conta não, deixa o pessoal curioso mesmo. tem que deixar, né? Porque, enfim, é processo e a gente precisa cuidar. Mas, enfim, uma autora que é muito importante para mim, que eu estou relendo constantemente, é a Clarice Lispector, que acho que é uma autora decisiva para todo mundo que escreve em língua portuguesa, é particularmente uma autora que é das minhas favoritas, do meu cânone pessoal, e eu estou sempre voltando à obra dela, continuamente. Gosto demais também da obra do Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo nosso importantíssimo, grandioso e que tem um corpo de trabalho que tem, para mim, muita ressonância no que eu gostaria de fazer, nos meus assuntos, é, acho que dialoga muito com os meus interesses. E ele é um autor, um dramaturgo, né? Ainda que tenha escrito romances também, mas digamos que o clímax do trabalho dele são as peças teatrais. E elas são muito, muito boas, né? Então, estou sempre voltando a elas para me nutrir. E tem uma autora que também é uma dramaturga, que é essa contemporânea, que eu acho ela grandiosa e o trabalho dela de uma expressividade que também é alimento para todos nós, que é a Grace Passou. Ela é uma atriz, ela é diretora e dramaturga, e ela tem um trabalho muito especial com a palavra, e que move coisas em mim que eu não consigo decifrar completamente. Eu acho que essas autoras e autores que têm um trabalho que cria enigmas, são os autores que eu acabo convertida a eles, né? Como se eu não tivesse saída, se eu precisasse estar sempre voltando à obra para tentar entender mais e melhor o mistério, né? E o estranhamento que eles me causam, assim, o impacto lírico que eles me causam. Então, acho que são esses três por hora. Aline, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no podcast. Já fazer o convite para você vir aqui, que a gente está gravando em Vitória, no Espírito Santo, vir aqui, que a gente possa conhecer a cidade, possa comer uma moqueca capixaba, enfim, que aqui também possa inspirar você para suas obras futuras, mas agradecer demais e deixar aí o microfone aberto para sua mensagem final. Obrigada, querido. Eu queria agradecer demais o convite também. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada por acompanhar meu trabalho desde 2018, quando eu vendia o pássaro pela internet, né? É muito bonito estar aqui. Agradecer a todos que nos escutaram, que estão aqui nos fazendo companhia. E espero em breve estar aí com vocês no evento presencial, para poder falar sobre os livros, assinar livros, abraçar todo mundo. Vai ser muito especial. Obrigada, viu, pelo convite. Aí eu já falava assim, ó, essa sua obra, ela é muito, me traz muita imagem, eu vejo uma hora de ter uma série sobre ela, de ver ela nas telas, enfim, de uma outra forma também de ter contato com a sua obra. Eu já falava isso desde 2018 ali, eu vim logo no início, porque 2018 foi quando, em outubro, foi quando chegou até mim, mas antes eu já acompanhava o seu trabalho, você postava no Facebook, tinha blog, enfim, sempre fui admirador da sua escrita, uma escrita que toca a gente, uma escrita que tem muita força, né? Que não é que é tanta gente, né? Essa comunidade de pessoas que vão sendo pessoas que vão compartilhando. A pessoa que lê a sua obra, ela faz questão de falar que está lendo para outra pessoa. Ela faz questão de compartilhar. Isso é muito bonito, que a gente gosta de compartilhar
coisas muito boas com as outras pessoas também. Então, muito obrigado. Ó, e você que chegou até aqui, já se inscreve, curte, compartilha. Até a próxima. Tchau.